chamar, olha, a entrevista hoje é muito importante. Nós vamos entrevistar Roberto Bertoldo. Roberto Bertoldo é um advogado e é muito requisitado ainda, mas era muito mais requisitado até que o Moro desencadeou uma perseguição contra ele. O Moro, quando estava preparando o laboratório do que seria a Lava Jato, ele já estava perseguindo alguns alvos. E o Roberto Bertoldo é um deles. Perseguiu outros também. Então, o Roberto Bertoldo acabou preso por conta até de uma ação do Tony Garcia, que ele admitiu, que mentiu por decisão do Moro, pressão do juiz Sérgio Moro. É o que diz o Tony Garcia. E fez um depoimento que não é verdadeiro. Isso implicou o Roberto Bertoldo, e isso levou o Roberto Bertoldo à prisão. Ele ficou preso. Quando ele recorreu, e ele não dá entrevista, raramente ele fala, e ele concordou em falar agora, e eu tenho certeza de que vai ser uma entrevista bastante importante. Eu tenho certeza que nós teremos grandes revelações hoje. Também o Bertoldo, ele foi perseguido quando o Moro já traçava o roteiro para chegar ao Zé Dirceu. E chegando ao Zé Dirceu, chegaria o Lula. Eu estou fazendo todo esse preâmbulo para vocês saberem da importância do depoimento hoje, ou do depoimento, da entrevista, desse nosso bate-papo com o Roberto Bertoldo. Então, até falo para o Bertoldo que eu vou colocá-lo na tela agora, nesse momento. Roberto Bertoldo, boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado por atender o nosso convite. Há bastante tempo que eu peço essa entrevista e você concordou hoje, aceitou dar essa entrevista, e por isso aqui eu externo aqui o meu agradecimento a você. Vou te passar aí a palavra, mas fazendo uma pergunta. Por que é que o Moro, vamos falar muito sobre isso, por que é que o juiz Moro ele escolheu você como alvo em 2005, naquela ocasião, 2004, 2005? E queria dizer que o pontapé inicial de tudo isso, por incrível que pareça, se deu em Curitiba. Eu confesso que eu cometi um erro relacionado à pessoa do Sérgio Moro, e que talvez por esse erro ele tenha buscado me perseguir. É um erro que eu considero grave e gostaria até de pedir perdão por Sérgio Moro, que pouca gente sabe. A época em que eu fui preso, eu atendia quase uma centena de deputados federais, senadores, alguns governadores. Hoje ainda, graças a Deus, eu tenho uma clientela na área política muito importante. Menor que a anterior, mas ainda tem. Naquela época, eu tinha um cliente chamado José Janine. Esse cliente era o líder do PP na Câmara dos Deputados, deputado de Londrina, muito combativo, quase que truculento, e esse José Janine, o Janine uma vez me procura e falou: olha, eu tenho um amigo que grampeou o Sérgio Moro. Grampeou o Sérgio Moro e quero te entregar umas fitas do Sérgio Moro. Tem coisas assim estarrecedoras, você precisa ver. E eu disse para o Janine, eu não tenho interesse de ouvir. Mas aí ele insistiu, porque numa dessas fitas tinha algo relacionado ao Tony Garcia, que à época também era meu cliente, então deputado estadual. E nessa oportunidade eu ouvi algumas fitas. E aí é que está meu erro. Embora uma dessas fitas dizia algo relacionado à vida privada do Sérgio. Eu cometi um erro que eu me penitencio por isso, porque eu acho que a opção sexual de um indivíduo é uma coisa muito particular. E essa escolha deve ficar adstrita exclusivamente a esta pessoa. Naquela oportunidade, há 20 anos atrás, eu cometi um erro, no qual, se o
Sérgio Moro, porventura, estiver assistindo, eu quero pedir desculpas a ele. Eu não deveria ter feito isso. Mas eu revelei para o Tribunal TRF4 a opção que o Sérgio Moro havia tomado e que eu não deveria ter revelado. Isso é uma coisa dele, é uma coisa que eu não deveria ter falado, razão pela qual eu peço desculpas. Essa escolha, que ele sempre tentou ocultar de todo mundo, é uma escolha dele. Eu não caberia a mim fazer qualquer tipo de opinião e muito menos revelar para terceiros. A partir daí, o Sérgio Moro passa a me perseguir. A partir desse momento. Só para dizer, o Bertoldo teve acesso a fitas, mas, de qualquer forma, essa questão da esfera privada não é algo que a gente deva explorar de nenhuma forma, né? Não, então, eu jamais faria isso. Eu estou dizendo, até eu não entro em detalhes, né? Não vou entrar em parte alguma. Você tem as gravações que nunca foram divulgadas. Agora, eu imagino que não haja nessa gravação apenas questões da vida privada dele, haja outras questões que ele não queira que seja divulgado. Eu só citei, Joaquim, eu só citei esse item, esse fato, porque você me perguntou por que eu acho que ele me persegue. E, de fato, ele me persegue. É uma perseguição, um negócio implacável. Então, respondendo, eu acho que é por isso. E não quero entrar em detalhes também, porque eu acho que não vem ao caso. Eu acho desnecessário falar sobre vida privada dele, mas vida enquanto juiz, aí eu acho que a gente pode falar. Mas essas fitas trazem outras informações bastante graves, bastante importantes, que tratam, que revelam, por exemplo, que ele não gosta de gente pobre, que ele tem um sentimento racista, ele não gosta de negro, ele tem uma certa aversão a negro, isso eu tenho registrado nessas fitas. Mostra também da relação promíscua que ele tinha com o Zucoloto, que é uma pessoa com quem me parece o Tacla Duran, que é um advogado que diz que parece ter sido assediado pelo Zucoloto, né? E mostra como ele, enquanto juiz, revelava certos fatos que estavam sob sigilo com muito desdém ao Zucoloto. Então, são fitas aí que, em determinado momento, eu terei o cuidado, tenho que localizá-las, eu não sei exatamente onde elas estão, eu tenho várias propriedades e eu não sei onde foi guardado isso. Eu acho que deve estar em um imóvel que eu tenho no interior do Paraná. Eu tenho alguns imóveis de propriedade e tal. E você já me pediu uma vez isso, e eu disse, olha, Joaquim, eu tenho que buscar, é algo assim. Mas eu confesso que eu não tenho ido para lá, e é um material assim que eu tenho que manusear, eu tenho que pegar. Mas eu tenho muita vontade de que essas fitas sejam utilizadas como a pá de cal do fim dessa figura triste, dessa figura horrorosa, essa figura que tanto mal fez para o povo brasileiro, uma pessoa que prendeu pessoas inocentes, uma pessoa que levou pessoas ao suicídio, né? Não foi só o caso do reitor de Florianópolis, não foi só aquele caso, outras pessoas se suicidaram devido às pressões promovidas pelo Sérgio e pela equipe dele, né? Porque aquilo lá era uma SS, se a gente pudesse comparar a polícia nazista, era exatamente isso que eles faziam lá. Se eu tivesse tempo de contar, seria muito interessante contar